Shalom, meus amigos. A Bíblia, ou seja, as Escrituras, não são confiáveis. Por quê? Porque não temos os autógrafos, ou seja, os originais. Esse é um dos levantes muito mais batidos, principalmente por teólogos da linha crítica, alta crítica, teólogos liberalistas, né? Opositores, melhor dizendo, das Escrituras. Né? Uma objeção que muito frequentemente utilizada por alguns críticos textuais também da linha alta crítica, liberalista e tudo mais. Então o que ocorre? Nós vamos aqui tratar basicamente, arranhando mais ou menos a superfície, né? Ou seja, de uma forma mais resumida, básica, o porquê que isso não é necessariamente uma verdade. Existe uma resposta, né? E esta resposta exige distinguir cuidadosamente entre autógrafos e apógrafos, transmissão textual e confiabilidade textual. Ok? Então, o que ocorre, meus amigos? A ausência dos originais não implica, por si só, a impossibilidade de reconstruir o seu conteúdo com, como é que eu posso dizer a vocês, elevado grau de confiança, por assim dizer. Nesse sentido, porque a objeção que é levantada, inclusive por muitos desses aí da internet, ela pode ser formulada como um silogismo. Exemplo, premissa 1. Não possuímos os manuscritos originais, ou seja, os autógrafos. Premissa 2. Sem os originais, é impossível saber o que foi de fato escrito. E a conclusão, estou fazendo aqui um silogismo básico para que vocês compreendam mais ou menos a questão da problemática, né, ou suposta problemática. E a conclusão é o seguinte: portanto, as escrituras não são confiáveis. É mais ou menos assim que é abordado, que é levantado por alguns destes teólogos críticos das escrituras. Bom, o ponto decisivo está na segunda premissa. Por quê, Brito? Simples. Porque ela precisa ser examinada. É justamente ela que a crítica textual moderna, principalmente, por esses críticos, ela questiona. O que ocorre? Nós temos que fazer definição de termos, definirmos termos. O que são autógrafos? Autógrafos são os manuscritos produzidos pelo próprio autor bíblico, o nome já vem autógrafo. Exemplo? Bom, a carta escrita por Paulo, de Tarso, aos Romanos, o manuscrito original do Evangelho de João, o rolo de Isaías escrito originalmente. Estes são os autógrafos, né? Ou seja, da mão do próprio escritor, do próprio autor. Nenhum deles sobreviveram. O que possuímos é milhares de cópias. Estas são chamadas de apógrafos, ou também testemunhos manuscritos. Então o que ocorre, meus amigos? A objeção de tais críticos das escrituras possui uma falha até mesmo lógica. Ao observarmos o raciocínio, nós podemos ver o seguinte: não temos original, isso é verdadeiro, mas daí concluir que não sabemos o conteúdo acaba caindo num salto e até mesmo lógico, porque essa conclusão não decorre necessariamente da premissa. Poderíamos dizer que trata-se de um não sequito. Exemplo, imagine que um contrato original ele tenha sido destruído, deteriorado, mas existam 500 cópias, fotografias, transcrições, citações em outros documentos. Seria impossível reconstruí-lo? Obviamente que não. Então, a crítica textual existe justamente para isso. A crítica textual, ela não tenta provar que possuímos os originais. Não. Ela responde outra pergunta. Podemos reconstruir o texto original a partir das cópias? Esta é a pergunta. Esta é a questão. O Novo Testamento ele possui uma enorme quantidade de testemunhos. Atualmente, conhecemos cerca de 5.800 manuscritos gregos do Novo Testamento, mais de 10.000 manuscritos em latim, milhares de manuscritos em siríaco, copta, armênio, georgiano, gótico, etíope e outras versões antigas. Além disso, nós temos também aqueles chamados pais da igreja, ou pais apostólicos, porque estes citaram o Novo Testamento tantas vezes que praticamente todo o texto pode ser reconstruído apenas a partir dessas citações. Nós temos como uma referência para isto Bruce Mitzi, Daniel B. Wallace. Por quê? Bruce Mitzi e Daniel B. Wallace destacam esse ponto em suas obras. E sobre o Antigo Testamento? O Antigo Testamento apresenta um fenômeno semelhante. Durante muito tempo, os manuscritos hebraicos completos mais antigos datavam da Idade Média. Então, em 1947, foram descobertos os manuscritos do Mar Morto. Esses manuscritos, datados de aproximadamente 250 a.C. a 70 d.C., permitiram comparar textos separados por cerca de 1000 anos. Em muitos casos, como o grande rolo de Isaías, verificou-se uma notável estabilidade
textual, embora existam variantes que são cuidadosamente estudadas pela crítica textual. Existe um método científico utilizado, porque a crítica textual utiliza critérios tais como antiguidade do manuscrito, distribuição geográfica e famílias textuais. Também qualidade do escriba e coerência interna. Basicamente, ela não depende de um único manuscrito, mas da comparação de todos os testemunhos disponíveis. E sobre as variantes textuais, é verdade, existem muitas variantes. Aqui costuma seguir outra objeção muito levantada por tais críticos. Existem centenas de milhares de variantes e logo como que podemos confiar? Bom, é verdade, existir milhares de variantes é uma verdade sim, mas precisa ser contextualizado. Uma variante é qualquer diferença entre manuscritos, incluindo inversão da ordem das palavras, abreviações, duplicação ou omissão acidental de letras, diferenças de estilos. Por exemplo, Cristo ou Jesus, Jesus ou Cristo. Ora, em grego, a flexão dos casos permite que mudança de ordem frequentemente não altere o sentido. A grande maioria das variantes é desse tipo, nada altera o sentido e o objetivo do texto. Inclusive, sobre o consenso acadêmico, mesmo estudiosos que não defendem inspiração das Escrituras, eles reconhecem que o texto do Novo Testamento pode ser reconstruído com alto grau de confiança. Por exemplo, o Bart Ehrman, ele afirma que há muitas variantes, mas também reconhece que a maioria delas são insignificantes, como envolvendo ortografia, ordem das palavras e pequenas diferenças que não afetam o conteúdo, o sentido geral. Ele também admite que as principais doutrinas cristãs não dependem exclusivamente de passagens atualmente disputadas. Da mesma forma, pela mesma linha, Bruce Metzger e Kurt Aland sustentam que o texto pode ser reconstruído com elevado grau de confiabilidade por meio de comparação dos manuscritos. É importante notar que esses estudiosos divergem quanto à inspiração divina, mas convergem amplamente quanto à eficácia da crítica textual para recuperar o texto. E no que tange a comparação com outras obras antigas, a mesma objeção, se aplicada de maneira consistente, afetaria praticamente toda a literatura da antiguidade. Exemplo, não possuímos os autógrafos de obras de autores, como por exemplo, Homero, Platão, Aristóteles, Tácito. Ainda assim, historiadores e filólogos consideram possível reconstruir seus textos por meio da crítica textual. A metodologia empregada para o Novo Testamento é, em essência, a mesma utilizada para essas obras. Então, meus amigos, o que a ausência dos originais, ou seja, dos autógrafos, realmente implica? Bom, implica que não podemos comparar diretamente uma cópia com o autógrafo. Algumas variantes permanecem discutidas. Certas leituras continuam sendo objeto de debate. Ela não implica necessariamente, porém, que desconheçamos o conteúdo do texto original ou que toda a transmissão tenha sido corrompida. E em questão filosófica subjacente, a objeção frequentemente pressupõe um padrão impossível. Só posso confiar em um texto se possuir um manuscrito original. Se esse critério fosse adotado de forma universal, teríamos de suspender a confiança em praticamente toda a literatura antiga, pois os autógrafos de quase todas as obras clássicas se perderam. Pois é, na prática, a historiografia trabalha com outro princípio. Quanto mais numerosos, antigos, independentes e geograficamente distribuídos forem os testemunhos, maior é a capacidade de reconstruir o texto original. Então, meus amigos, a objeção parte de um fato verdadeiro, que nós não possuímos os autógrafos. Fato, isso é verdade. O que nós temos são os apógrafos. Mas extrair uma conclusão que não é logicamente necessária é uma forçação de barra. A crítica textual não depende da existência dos originais. Ela sim existe justamente
porque eles não sobreviveram. Por meio da comparação sistemática de milhares de manuscritos, versões antigas e citações patrísticas, é possível reconstruir o texto bíblico com elevado grau de confiabilidade, ou seja, de confiança, e identificando, inclusive, as passagens em que há incerteza textual. Portanto, a afirmação "não temos originais, logo as escrituras não são confiáveis" não é sustentada pela metodologia da crítica textual, nem pelo consenso dos especialistas sobre a recuperação do texto. Ah, Brito, mas isso por acaso prova que a Bíblia seja inspirada? Bom, essa é uma questão teológica distinta, mas oferece uma base, sim, o que eu estou trazendo para vocês, para afirmar que o texto, sim, das Escrituras foi transmitido de maneira extraordinariamente bem documentada, em comparação, inclusive, com outras obras da Antiguidade. A discussão sobre inspiração, acredito eu, que deve vir depois da questão da confiabilidade textual e não ser confundida com ela. Shalom, shalom. Lehi Traut.